trago como proposição nesta manhã a perspectiva do samaritano. Vamos entender à luz dessa narrativa, ou desta parábola, na verdade, acerca da ética do samaritano. Fala-se tanto, né, desta figura tão emblemática, a parábola do bom samaritano. Bem que poderia ser, né, uma realidade palpável, concreta, né, mas cabe a nós reproduzir, né, essa parábola, não é? Fazendo uma ilustração à realidade, não é, irmão Marcel? Ele falou que estava pegando um pouco da unção, não sei se ele estava pegando ou passando, eu achei que estava transmitindo, né? Vamos lá. Não precisa nem perguntar se todos encontraram, né? É óbvio. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou, é uma pergunta muito comum, não é? No nosso tempo também. O que está escrito na lei? Como lês? Interessante, né? Como lês? Qual a leitura que nós fazemos das Escrituras também é uma pergunta relevante. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Interessante que ele não diz, faze isso e terá vida eterna, viu, gente? Para a gente não confundir. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltante. Na sua versão pode ocorrer o termo, né, equivalente, que é o salteador, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu passou longe. Mas um samaritano, essa adversativa é interessante, né? Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-o ao hospedeiro, e disse: cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. É como se o personagem aqui estivesse dando um cheque, uma folha de cheque em branco, né? Olha, no retorno eu vou validar, né, o que for necessário aí para cobrir as despesas. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo, exatamente o mesmo, né? Ipsiliteris. Interessante que, apesar da proposição estar destacando, enfocando aqui a figura do bom samaritano, eu também quero destacar também a figura do sacerdote, não é? Do levita e do salteador. Cada um com a sua ética peculiar, específica e pessoal. E penso que todos nós temos também, e professamos uma ética. É um conjunto de regras, de normas, que tem em vista reger e nortear o quê? A nossa conduta como cidadão, como ser social e sociável, que vive em sociedade. Então, saltam aos olhos aqui essas figuras. A que mais se destaca, obviamente, é a figura do samaritano, né? Mas eu quero destacar primeiro a do salteador. Ele também tinha uma ética própria, uma ética muito peculiar, e que não deve ser reproduzida, viu, gente? Essa ética não deve ser reproduzida por ninguém. O salteador é aquela figura que acomete de improviso, né? É como aquela prática muito comum. Quem é policial sabe do que eu estou falando, não é? A saidinha, né, do banco. Acomete-nos de forma surpreendente, de forma abrupta e de improviso, né? Às vezes vai com a arma branca, às vezes vai com a arma preta. Estou brincando, viu, gente? Estou aqui classificando, né? Categorizando as armas. Mas o salteador é uma figura também que merece um destaque, mas de forma negativa. E qual era a ética que professava, então, esse salteador?
O que é seu é meu. Mas sem o quê? Sem anuência, sem autorização prévia. E ele se apropria, é chamada de apropriação indébita, né? Na força mesmo, na violência. Não é? Este, de fato, é o roubo. Não é nem um furto, né? É um roubo. Ele roubava. E cometia esse ato de forma consciente, deliberada. Interessante que ele fazia isso sem um consentimento prévio da vítima, é claro, né? Ninguém quer ser roubado. Ninguém quer ser vítima de ladrão, de um salteador, de um roubador. Então, esta era a ética que ele professava, que ele havia abraçado e havia tomado para reger a sua conduta, a sua vida em uma sociedade que também, como nos dias de hoje, uma do nosso tempo, carente de ética e de moral, né? De valores éticos, de valores morais também. Então, esta é uma ética que não deve ser reproduzida por ninguém. Né? O que é do outro é meu, a não ser que o outro queira nos outorgar de forma liberal e voluntária. É um presente, não é? Quando alguém nos presenteia de forma voluntária, espontânea. E ainda que não seja de forma voluntária, não é? Está nos dando, seja por força da circunstância, né? De repente, desnamorados, você está naquele perrengue, não é? A crise, estamos em Cristo, mas também muitos estão em crise, apesar de estarem em Cristo. Aí, ocasiões especiais como esta, em que, né, infelizmente, o espírito da época, né, o consumismo, tendem o quê, gente? A nos seduzir, não é? A gente quer presentear alguém e, às vezes, não tem condições para isso. Aí você se vê, às vezes, obrigado, constrangido, até coagido a fazer isso. Faz porque deve fazer, porque a circunstância, às vezes, nos obriga. Mas vamos pensar agora, e isso fica claro, gente, essa ética no versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois o espancaram. Foram embora, deixando-o quase morto. Esta é a ética que não vale a pena ser reproduzida, ser replicada por ninguém. Mas, pastor, o cristão, ele corre, então, esse risco? Sim. Ele precisa ser violento, não é? Se apropriar de maneira violenta, usando a força. A política faz isso, não é? A gente está em crise política também, crise ética, moral. O nosso país está em declínio, está vivendo o maior não é nem um recesso, não estou falando de recesso econômico, recessão econômica não, gente. Estou falando de retrocesso. Nós estamos regredindo em termos de valores ético e moral. E a igreja está, infelizmente, aderindo, está reproduzindo esta ética, que tanto se noticia. Candidatos que professam a fé cristã e que estão sendo apenas mais fazendo parte desse sistema corrupto e corruptor. Não é? A gente percebe isso. E nos assaltam, nos roubam, sem usar o quê, gente? Sequer uma faca, uma arma branca. Não é? Tira da saúde, tira da segurança pública, tira da educação. E nós é que temos que arcar com o quê, gente? Com os efeitos e com o impacto de toda essa roubalheira e de toda essa ausência de princípios ético e moral. Mas vamos avançar. Eu quero destacar também outra figura, a figura do sacerdote. Vamos usar aqui uma figura paralela, tração paralela. O sacerdote é o pastor do nosso tempo. E ele era o mediador entre Deus e o povo. Era uma figura muito respeitada, tinha status, né? Ou deveria ter reputação, boa reputação, né? E interessante que a ética do sacerdote é uma ética também que não pode e não deve ser reproduzida por nenhum de nós. É a ética do egoísmo, não é? O que é meu é apenas meu. Quantos no nosso meio, não estou falando na igreja Monte Oreb, no meio cristão protestante, não aderiram a esta ética? O que é meu é apenas meu. Eu trabalhei para conquistar. E custa o quê compartilhar? Cristianismo é partilha. É partilha. Não há cristianismo sem partilha. Isso é comunhão, gente.
Isto é koinonia. A igreja lá, a igreja primitiva, dos primórdios da fé, está lá, Lucas, não é? Narra lá em Atos 2, e descreve, ele elenca as características daquela igreja, as qualificações, as qualidades e atributos daquela igreja, daquela comunidade. Tinham tudo em comum. E à medida que as necessidades iam surgindo, né? Ia suscitando, eles iam o quê? Sanando, ia suprindo todas elas. Independente da natureza da necessidade. A igreja estava sempre disposta a suprir. Isso não é egoísmo, isso é o quê, gente? Altruísmo. O altruísta não olha apenas para o seu umbigo, não é? No bom sentido, na acepção da palavra, olha para o umbigo do outro, ou seja, para a necessidade e carência alheia. Primeiro, para os domésticos da fé, conforme reza as Escrituras, não é? Gálatas 6, se não me engano, versículo 10, e também para aqueles que compõem a nossa sociedade, que fazem parte da nossa sociedade. Então, o sacerdote, ele passa de largo, ele é indiferente, ele é totalmente indiferente. Vamos ver onde está registrado isso, versículo 31. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo, passou longe. Quantos de nós, às vezes, nos passamos, em alguma ocasião, não é? Não passamos longe do outro, quando o outro mais precisou da gente. Ouvir uma palavra, ou desabafar, não é? Pedir o seu ombro, amigo, irmão, fraterno, para desabafar, para compartilhar seus anseios, suas necessidades. E às vezes fazemos o quê, gente? Vista grossa, não é? Somos indiferentes, às vezes. Esse texto confronta a igreja. Na sua totalidade, gente. Todos nós somos chamados a essa responsabilidade. Devemos estar sempre prontos a socorrer a quem precisa, a quem necessita, a quem espera de nós o melhor que nós podemos e devemos oferecer. O irmão ora pedindo para Deus suprir sua necessidade. A irmã Sandra mencionou que Deus enviou anjos, né? Deus enviou anjos. Comigo também é assim, irmã Sandra. Meu filho recentemente, nas peraltices dele, ele pensou que o piso do quarto era uma piscina. Eu acho que ele estava, nesse dia, não sei o que ele havia, acho que ele comeu muito queijo, não sei, alguma coisa do tipo, não sei o que ele tomou. Ele mergulhou na nossa cama de casal, mergulhou no chão de cabeça. Eu não vi, mas eu ouvi o impacto, estremeceu. Mas Deus, parece não tenho certeza que Deus amorteceu o peso do corpo, né? Porque ia exercer uma pressão, né? E uma sobrecarga no pescoço dele. E não nenhuma sequela, não é? Graças a Deus. E sem mencionar outras ocasiões que de madrugada já tivemos que socorrer o nosso filho, né? Levar para o hospital. E Deus, de fato, tem cuidado de nós, não é? E Deus demonstra isso, gente, esse amor incondicional por nós de forma prática, concreta. E é isso que Ele está nos conclamando a fazer e a viver. Amar ao outro de modo concreto, na prática, com ações práticas. É para isso que Ele nos chamou também, nesse aspecto. Então, o sacerdote, ele passou de largo, foi indiferente, insensível, fez vista grossa. E o que mais me chama a atenção, gente, é o fato de ele ocupar uma posição que requeria e demandava dele uma atitude totalmente o quê, gente? Diferente da que ele assumiu. Ele foi indiferente. E quantas vezes já não fomos indiferentes às necessidades alheias? A começar em nossa comunidade de fé. Isso é grave, isso é sério. A gente precisa combater isso em nós. Não é combater isto no outro, né? Às vezes a gente está ouvindo a mensagem e fala, não é comigo. Está falando com o irmão Beltrano. Não é? Está falando com o irmão Maciel. Está falando com a irmã Ana, a mãe do profeta Samuel. Ou do profeta Sandro ali. Não é? Não, gente. Está falando comigo. Deus primeiro falou comigo. Eu agora estou compartilhando a bênção com vocês. Não é? Aí, mas você está com esboço aí? E Deus não fala também? Deus fala. Deus, Ele ilumina
através da ação contínua do Espírito em nós. Então, estou apenas compartilhando essa responsabilidade que é de todos, não é? Então, gente, o sacerdote, ele professava essa ética, a ética do egoísmo. O que é meu, é apenas meu. Quantos no nosso meio, quantos dos nossos arraiais aí, cristãos, não professam essa ética, a ética do egoísmo, que só olha apenas para o próprio umbigo, para a própria necessidade. Eu não sei se você já tiver essa percepção. Parece que quanto mais se tem, menos se dá, né? A nossa sociedade apregoa. E não impõe esse padrão. É um ditame, né? Já perceberam que é um ditame? Quanto mais se tem, menos se dá. Claro, gente, a gente também não vai fazer como faz Silvio Santos aos domingos, né? Quem quer dinheiro, não é? Não é isso, Marcial, porque se você disser isso, eu vou querer o seu dinheiro. Nessa crise, desempregado, a gente está buscando recolocação no mercado de trabalho. Se você falar quem quer dinheiro, eu vou ser o primeiro da fila. Quem não quer, gente? Quem não gosta de dinheiro? Eu não amo o dinheiro. Porque quem ama o dinheiro, irmão, está na iminência da queda. Não é? Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, capítulo 6, a sua primeira epístola, versículo 10, ele deixa bem claro, é uma assertiva. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é apenas o que, gente? É o amor ao dinheiro. Então, o dinheiro pode fazer bem como pode fazer mal. Mas, no meu caso, ele vai fazer bem, gente, viu? Preciso trocar meu carro, preciso fazer uns reparos. A esposa bateu o carro em outro carro, mas, graças a Deus, não precisei cobrir a despesa do outro carro. Deus usou de misericórdia, né? Através do que aconteceu. Mas vamos lá. Então, a ética do sacerdote é a ética egoísta. Interessante que uma outra figura se destaca também de forma negativa, seguindo o mesmo viés, o mesmo caminho. Quem foi? Alguém consegue perceber no texto aí? O levita, né? A gente pensa que o levita é aquele que está aqui à frente cantando, né? Não, o levita era o assistente do sacerdote. Também tinha sacerdotes na tribo de Levi, não é? Da qual era oriundo os levitas. Mas era aquele que assiste o sacerdote. É como se hoje fosse os diáconos, que compõem o corpo diaconal de cada igreja, especialmente cada igreja batista. Então, o levita, gente, ele reproduz a mesma ética. Versículo 32. De igual modo, interessante que Lucas ele é detalhista, coisa de médico, né? Coisa de médico mesmo. Ele vai pormenorizando aqui, através dos textos, nos ensinando muito. Também o levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou, literalmente, longe. Quantas vezes nós não passamos de largo, bem longe do outro, por termos ciência da necessidade do outro. De repente, meu Deus, só tenho isso aqui. Meu Deus, mas se mexer no meu queijo, né? Quem mexeu, quem comeu meu queijo, né? Meu Deus, esse queijo aqui é o suficiente para uma semana. Mas, de repente, Deus quer mexer no seu queijo, porque tem o quê? Uma queijaria para lhe dar, não é? E você, às vezes, não se dá conta, não se apercebe disso. Eu lembro que eu vivi uma experiência, um irmão que estava passando num perrengue, ele chegou assim, ele tinha R$50 no bolso, parece. E aí, no momento de dedicação, de oferta, de dízimo, ele pensou, meu Deus, e agora? Só tenho isso. Ele fez como fez a viúva pobre. De tudo que ele tinha, ele deu tudo. Ou do pouco que tinha, o que ainda restava. Ele deu tudo. Claro, gente, eu não estou pedindo para você fazer isso, jamais. Mas eu não estou aqui fazendo apologia à teologia da prosperidade, né? Que exige tudo, né? É tudo. E se você não tiver tudo, não dê nada. Nada para esses vendilhões da fé aí é o seu relógio, é um sapato que você comprou de repente, né? O domingueiro, né? Como o meu aqui, ó. O domingueiro que veio de presente, a calça domingueira, tudo domingueiro. Ainda bem que nós somos homens, né, irmão Marcial? Porque mulher cada domingo estreia, né? Um modelito diferente. Eu vejo isso em casa, né? E ainda na hora de sair, na hora que ela pisa o pé lá fora, e não gostei, vou voltar. Aí atrasa a minha ida para a igreja, às vezes chega
não vou usar aqui o nordestinês bem claro, né? A gente já sai aperrinhado de casa, né? Às vezes por isso. Não é? Mas amo minha esposa, viu, gente? Isso aí não vai anular o que eu sinto por ela, não. Então, o levita, ele segue a mesma linha. Ele reproduz, literalmente, aquele padrão ético estabelecido pelo sacerdote. É a ética egoísta. É a ética que nos faz olhar só para as nossas necessidades. Precisamos ir mais longe, gente. Né? Precisamos ir mais longe. E suprir a necessidade do outro não significa apenas que você deva fazer isso na esfera financeira, não. Eu tenho feito algumas visitas e ouço testemunho, relatos de pessoas agradecendo pelas visitas. Irmãos que estão diagnosticados com depressão, outros que são esquizofrênicos, mas que estão tratando, estão respondendo bem ao tratamento. Gente, a nossa presença, às vezes é mais importante, essencial, indispensável, do que uma conta gorda no banco, do que pagar uma conta, porque a conta vai acontecer outra vez, né? Porque é uma coisa cíclica, ela sempre acontece. Quem não tem conta a pagar? Todos nós, né? Todos nós temos uma conta a pagar. E a mais importante de todas elas já foi paga, né? Interessante, né? Lá na cruz. Ele não usou cheque, não usou ouro, nem prata, usou o sangue carmesim de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Amém, gente? Então, esta ética, ela deve ser lançada fora. Não é? Ela deve ser, em nome de Jesus, eliminada, deve ser extirpada do nosso meio, gente. Vamos olhar para a necessidade do outro. De repente, você olhou para o teu irmão e percebe que aquele irmão sorridente, como o irmão Anciel, está cabisbaixo, um semblante descaído. Você não entende, você não quer nem se aproximar, porque muita gente pensa, vixe, é problema. E problema já basta os meus, não. O dele também deve fazer parte do seu cotidiano. O problema do outro é o meu problema. Já o sacerdote e o levita pensavam diferente. O problema do outro, ele que se vire, ele que se lixe. Perdão, gente. E não é assim, gente. O problema do outro também é o nosso problema. Eu vivi uma experiência, não foi recente não, mas havia um membro da nossa igreja muito carente, desempregado, ele, esposa, com 3 filhos. Gente, que pindaíba. Vamos aqui, né, mais uma vez, uma linguagem bem sertaneja, aqui, bem própria. E esta pessoa me procurou. Pastor, ele ficou até com receio de falar, mas, me desculpa, vai falar pedindo desculpa, pastor, me desculpa, porque eu estava à frente da ação social, né, da igreja. Ele me procurou, pastor, e expôs toda a situação. Eu falei, meu Deus, eu também estou precisando. E eu estava precisado, gente. Eu poderia dizer, irmão, se você conseguir para 2, eu te agradeço, né? Poderia, né? Ser deselegante com ele, mas não fui. Eu priorizei a necessidade do irmão. Não falo isso para minha glória, para me enaltecer, não, gente. Eu apenas cumpri o meu dever de cristão. Eu agi como agiu o bom samaritano, né? Eu priorizei a necessidade do outro. A minha ficou para depois. E o interessante é que eu mobilizei a igreja e nós atingimos aquele objetivo, gente. E foi muito bonito viver aquela experiência. E o resultado, o impacto, o efeito daquela experiência. Esse irmão tem aproximadamente 60 anos. Ele disse que ele me vê como um pai. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer 40, estou perto de 40. E o irmão disse que eu era novo, né? Então, o irmão falou aí, acho que novo irmão Maciel. É porque ele deixou um pouco do cabelo em casa quando estava penteando, não foi, irmão? Estou brincando. Então, oi? Aí ficou na escova, pronto. Já o meu eu estou querendo vender. Quem quiser comprar, para você dou de graça. Então, gente, ele me vê como pai. Sabe, isso é gratificante, gente, é gratificante. Olha, pastor, eu sei que você tem dado de ser meu filho, mas você é meu pai. Isso é lindo, gente. Não é porque é o cuidado de pai que a gente tem que ter para com nossos irmãos. Porque o pai cuida. O pai que ama é o pai que cuida. Não é? Quando meu filho adoece, se eu pudesse adoecer com ele. Meu filho uma vez sufocou, as amígdalas inflamou, e ele tem adenoide, e eu falei, rapaz, ele está igual o pai, eu também não respiro com qualidade, eu vou passar pela segunda cirurgia, dia 23, peço oração aos irmãos, dia 23 o canivete de novo, né? Estou no bisturi de novo,
para ver se volta a respirar normal. E ele ficou sufocado. Ele ficou tão sufocado que ele acabou urinando nas calças. E aquilo me preocupou, fiquei aflito, gente. Mas Deus é bom. Foi uma dessas madrugadas. Havia chegado da igreja, descansei um pouquinho, fiz minha refeição noturna, conversei um pouco com a amada. Na hora de dormir, ele levanta chorando, sufocado, sem respirar. E os olhos começaram a revirar. Falei, pronto, meu filho, meu Deus, não é possível, Senhor. O Senhor me deu. Ele é teu, mas o Senhor me deu meus cuidados. Eu sou o mordomo do Senhor. Ele confiou meus cuidados na vida do meu filho. E Deus, o Deus que me deu foi Deus que cuidou. Deus abençoou meu filho através de um médico. E o médico tratou muito bem a família, bem como o paciente na ocasião. Então, meus amados, não vale a pena reproduzir nenhuma dessas éticas iniciais aqui que foram destacadas, elencadas. Salteador, do sacerdote e do levita. Não é? Um egoísta que apenas olha para o seu umbigo, apenas pensam em seus interesses pessoais. Mas, para quebrar essa rotina de ética que não vale a pena ser reproduzida, entra em cena o samaritano, para salvar a colheita, né? O samaritano, a partir do versículo 33. Mas, olha a dobradiça, né? Interessante. Toma um outro rumo, né? A parábola. Mas um samaritano que ia de viagem, aproximou-se, vendo, encheu-se de compaixão, gente. Ele foi movido, impelido pela compaixão. Interessante, Jesus, né? Jesus, ele olhava para os seus, para aquela sociedade marginalizada, especialmente para aqueles que viviam à margem da sociedade, né? Os degradados, as viúvas, os órfãos, bem como os leprosos, né? Os leprosos, gente, para você ter uma ideia, conforme está lá prescrito em Levítico, eles eram obrigados, literalmente obrigados, a se identificarem como leprosos, impuros, imundo, o povo abrindo o caminho, abre ala, né? A gente usa essa expressão, né? Carnavalesco, eu abri ala que eu quero passar, né? Ele não, coitado, ele se identificava como impuro, porque ninguém poderia tocar nele para não ficar também de igual modo impuro. Então ele vivia mais da sociedade, vivia no leprosário, não é? E, gente, é degradante esse tipo de tratamento. Ele olha, ele primeiro é movido por íntima compaixão. Ele não vai suprir aquela necessidade para o quê, gente? Ganhar visibilidade, não. Ele não vai suprir aquela necessidade para ficar em evidência. Porque o estrelismo aí, né? Tem levado muita gente a fazer para o reino, mas não pelo reino. Não é? Para Cristo, mas não em Cristo, ou para a glória de Cristo. Por quê? Quer sempre o quê, gente? Quer sempre o quê? Evidência, visibilidade, projeção. E quando é período de campanha eleitoral, meu Deus do céu, tem crente que quer até o púlpito. Quer até o púlpito para fazer campanha. Eu estive numa igreja, que eu não vou mencionar, uma questão ética. Eu ainda não era pastor, não. E também não gosto, não me identifico, não. Vamos chamar fulano para sentar aqui na frente. Eu gosto de estar no mesmo nível, né? As galerias nos Estados Unidos, gente, era para diferenciar mesmo. Foi no apartheid americano, ali, foi na segregação racial que surgiu as igrejas em galeria, gente. A gente precisa conhecer a origem das igrejas em galeria. Ah, não, foi a ideia arquitetônica fantástica de algum crente que queria ampliar a capacidade da igreja. Não, foi para separar negros de brancos. É para isso que surgiu as galerias nas igrejas americanas. Não é? Então, gente, é vergonhoso isso. É vergonhoso. Imagina um negro chegar lá, não, meu irmão, você vai ficar no lugar afastado de nós. Então, eu cheguei nessa igreja e convidaram o vereador fulano e ciclano, e sentaram lá na frente, na tribuna. Aí eu olhei, rapaz, é verdade, eu sou um Zé Ninguém mesmo, né? Na época, imaturo ainda, né? Foi até bom para mim. Né? Eu aprendi, é uma lição importante. Eu não quero destaque, não sou maior do que ninguém. Dos servos do Senhor, eu sou o menor. Eu quero seguir a ética de Paulo também. Essa mesma percepção que Paulo tinha do cristianismo. Escrevendo a Timóteo, capítulo 1, acho que 15, ele disse que dos pecadores ele era o quê? O principal. Então, me vejo assim, meu irmão. Dos pecadores, me vejo como principal. Então, naquele dia, eu percebi o quanto a igreja
o quanto a igreja tem sido negligente nesse aspecto. Vamos lá, para a gente finalizar essa mensagem. A ética do samaritano, ao contrário das demais que já foram mencionadas, rezava: o que é meu é seu, irmão Marcial. Voltando os cabelos, quer um pouquinho? Porque às vezes o cabelo cresce rápido, aí vai cortar, acho que um mês essa cabeleira, aí me incomoda às vezes, mas não quero ficar careca não, gente. O cabelinho está branco, sinal de experiência, né? Diz que as cãs é sinal de experiência, não é? E a Bíblia diz isso, para a gente respeitar as cãs, né? Dos anciãos. Não estou ancião ainda, mas estou ansioso, né? Vamos lá, brincadeiras à parte. A ética do samaritano é a ética que nós, como igreja, devemos o quê, gente? Seguir, abraçar, ser desafiado a reproduzir, replicar, literalmente. Tintim por tintim, gente. É a ética que olha para a necessidade do outro, como resposta da oração feita pelo outro. Às vezes você é a oração, você é a resposta da oração do outro e negligencia essa realidade. E é um privilégio, é uma honra poder suprir a necessidade do outro. Gente, é tão bom. Quando eu tenho condição de suprir a necessidade de alguém, se eu tivesse asas, eu voava. Não é? Não precisa tomar Red Bull, né? Porque tem gente que acha que tem que tomar Red Bull para ter asas. Não, é nas asas do Espírito. Não é? Gente, cumprir o nosso dever, não há nada mais satisfatório do que isso, como cristão. Você se colocar à disposição do outro para o que der e vier. Mais uma vez, eu vou tomar emprestado o testemunho da irmã Sandra. Ela nem mencionou o nome do indivíduo lá, da irmã, né? Da pessoa que a socorreu, né? Ela usou logo, foi logo dando codinome à irmã, né? Anjo, ou anja. Deus mandou uma anja lá, não existe anja, né? Só para ilustrar. Deus mandou alguém que ela entendeu que, pela urgência da ocasião, ela identificou aquela pessoa como um anjo do Senhor. E o autor de Hebreus diz isso, capítulo 13, versículo 2, muitos sem saberem receber o anjo, né, em suas casas. Falando de quê, gente? Da hospitalidade. Você recebe, você acolhe, e às vezes você mesmo é o anjo do Senhor, né? E essa parábola é interessante, que a gente pensa que o próximo é o outro. O próximo é você, o outro necessitado. Não é? O texto diz isso. O próximo era o samaritano. O necessitado era aquele que havia sido o quê? Vítima de assalto e de um espancamento brutal. Então, gente, vamos viver como o próximo de fato. Todos nós somos desafiados a viver a ética do bom samaritano. Para finalizar, eu quero só ler o capítulo 6 de Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6. Versículo 10. Para a gente fechar com chave de ouro. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. E o versículo 2 é mais desafiador ainda. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Você está disposto, meu irmão, a cumprir a lei de Cristo? Pega o fardo do teu irmão e leve com ele. Amém, meu irmão? Deus abençoe toda esta igreja. E muito obrigado, irmão Marcial, pelo convite e por ter me aturado mais uma vez, gente. Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus.